teu celular, né? Eu não sei o que tá pegando. Oi, pessoal. Tudo bem? Só um pouquinho, vamos ver se a gente consegue agora. A conexão com o Dr. Arthur, que tá difícil hoje. Aqui, vamos ver se agora dá certo. Não, tá caindo o tempo todo, gente. Não sei o que fazer. Bem complicado o negócio. Não tá dando certo. Cai a conexão, ele aceita lá. Ele aceita e daí cai a conexão dele. Mas ele tá com a internet boa, ela é da clínica, inclusive. Bem estranho. Não sei o que está acontecendo. Esperar só um pouquinho, pessoal. Vamos ver se vai dar certo. Olha, não está dando certo a conexão com ele lá. O que será que acontece, né? Oi, Batista. Segura as pontas aí que não tá? Vamos ver se não cai. Ó, ele cai. Ele vai para entrar, pessoal, na live e cai. Não sei o que fazer. Ele manda. Ele já tentou mandar e eu mandei também, não tá dando certo. Nem eu mando e nem. Puxa vida, gente, que dificuldade aqui. Tá dando certo, ele entra e a conexão cai. Só um pouquinho, pessoal, que eu tô tentando entrar em contato aqui com ele para ver o que tá acontecendo. Não tá dando certo. Cai o tempo todo. Que pena. Acho que é a conexão dele, pois é. Só, nós vamos tentar mais uma vez. Se não der, Manda de novo, Thaís. vamos ver aqui. Se não der certo, vamos ter que fazer a live. Eu vou fazer só na área de alimento, de nutrição. Se não der certo, né, pessoal? Vão ter que fazer nutrição e vão ter que fazer outro dia live com o fisioterapeuta, se não der certo agora, né? Então tá novamente. Arthur, eu vou tentar mandar para o teu particular. Vamos ver se dá certo. De repente, ele o da clínica que não tá dando, né? Vou tentar mandar para o teu. Vou tentar mandar diretamente para o Arthur só um pouquinho, pessoal.
Não, ele não está online agora. Depende da clínica que não tá dando, né? Ah, beleza, tá aí. Manda sim. Eu vou tentar agora diretamente com ele, tá, gente? Só um pouquinho. Eu peço a paciência de vocês para a gente tentar se conectar. Agora eu vou tentar conectar diretamente com ele, não com live da clínica. Vamos ver se vai dar certo. Boa Ah, noite, doutora. Eu acho que conseguimos agora, né? deu certo. Eu acho que está com problema ali no Instagram da Centreville, deve estar com problema. Pode ser, doutora. Tá me escutando? Tudo Tá legal pro certo? pessoal ouvir? Tô escutando legal. Você também está me ouvindo bem? Tranquilo, Thaís, tranquilo. Então, joia. Tudo bem com você, Arthur? Tudo certo contigo, Thaís? Muito treino? Tudo bem também. Hoje fizemos 25, inclusive está minha parceira de treino aí, a parceria forte da Bia. Já vi que ela está aí participando. Muito legal, viu, Arthur? Tem bastante corredores aí. A Preta é Que uma bacana, corredora que Thaís, você bacana. conheceu também. É. Tem bastante gente que pratica atividade física aí que já entrou, já estão participando aí. Estavam esperando a gente se conectar. Até eu Que agradeço, legal. pessoal, a participação de todo mundo aí. Muito bacana E mesmo. desculpa, Obrigada pela participação. e desculpa por qualquer erro aí de comunicação, tá, galera? Mas estamos aí, tá eu e a Thaís aí para tirar dúvida em relação ao esporte, à corrida. Eu também Isso aí. corro, não tanto como a doutora Thaís, né? Pratico atividade física e trato diversos atletas, diversas modalidades, inclusive a corrida, jiu-jitsu, um pouco do crossfit. Mas é isso aí, Thaís. Então vamos lá. Eu acho assim, vamos se apresentar um pouquinho, porque o pessoal que não te conhece ainda, né, doutor Arthur? Eu acho que é bacana você dizer um pouquinho, né, a sua formação, se apresentar para o pessoal aí, né? Então, meu nome é Arthur, também sou praticante de atividade física, faço há pouco tempo crossfit, corro já há muito tempo, né? Participo da corrida do Perna Solidária, sou fisioterapeuta já faz 10 anos, trabalho bastante com atleta, inclusive amador e alguns profissionais. Trabalho com o método Busquet, que é o método de cadeias musculares, onde a gente vê a cadeia muscular que está em retração e libera essa cadeia que está em retração. A gente vai mais no problema do que no sintoma do paciente. A gente vai mais na causa do que realmente no sintoma. Trabalho com liberação miofascial também, e também trabalho com ortopedia e traumatologia. E todas essas técnicas a gente usa aqui dentro da clínica Centreville, dentro da fisioterapia esportiva. Legal, Arthur. Para quem não me conhece, também acho que tem gente de fora que também acessa. Eu sou nutricionista esportiva e clínica também, né? Não atendo somente esportistas, mas hoje o meu foco realmente, grande parte, né, da minha clientela realmente acaba sendo esportistas. Eu sou maratonista também e pretendo ser ultra, se Deus quiser, o mês que vem, né, Arthur? Vai fazer 2 anos que eu legal. comecei a correr, né? Final desse mês já vai fazer 2 anos que eu comecei a brincar um pouquinho mais, a competir aí nas corridas de rua. Então, já estou querendo comemorar aí com uma ultramaratona. Eu tenho mestrado na área de saúde também e tenho pós-graduação daí justamente na formação de nutrição esportiva, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia começar, Arthur, com algumas perguntas que o pessoal, alguns pacientes meus mesmos acabam me perguntando e alguns amigos, né? E eu, como corredora, acabo tendo algumas dúvidas também. Eu acho que seria bem legal e assim o pessoal também pode ir interagindo. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, podem perguntar por aqui mesmo que a gente vai estar tentando responder.
tá? Tudo que for dentro do nosso alcance. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas perguntas que foram feitas, Arthur. Como que a fisioterapia, como que você vê a fisioterapia na performance esportiva? O que você acha que ela pode ajudar na pessoa que quer ter uma performance, quer melhorar o rendimento esportivo? Em que sentido a Então, fisioterapia poderia ajudar? então tem bastante atletas que procuram para prevenir lesão e outros até para melhorar a performance esportiva. Por exemplo, assim, daria para a gente avaliar esse atleta, esse paciente, e ver o grau de força dele, e ver o gesto esportivo que ele faz, em cima disso, trabalhar força em cima do gesto esportivo dele. Por exemplo, assim, o corredor, geralmente, ele usa bastante o glúteo durante a corrida, o quadríceps, isquiotibiais e tríceps sural. Fortalecer essa musculatura e até tirar algumas retrações que é causada durante o esporte. Por exemplo, assim, trabalhar mobilidade, trabalhar fortalecimento. Então, fazer uma avaliação dele e ver o que daria para fazer para melhorar a performance esportiva dele. Muito atleta foca só na força muscular, né, Thaís? E geralmente uma retração muscular pode levar ele a ter um mau desempenho na corrida por falta de mobilidade. Um exemplo assim, durante um jogo de futebol é usado muito o músculo anterior da coxa, o músculo quadríceps. Precisa fazer um fortalecimento dessa região, mas também liberar a musculatura posterior de trás, os isquiotibiais, né? Que durante o chute, se ele tiver força nesse músculo, mas tiver uma retração no outro, ele não vai ter uma boa amplitude para fazer esse chute. Mesma coisa o corredor. Liberar os isquiotibiais, fortalecer quadríceps ou vice-versa. Não adianta só focar no fortalecimento, mas também tem que ser focado na liberação daquele músculo que está em retração. Assim ele vai ter melhor força muscular, melhor amplitude durante uma prova, maior força. Por exemplo, assim, ó, o atleta que é maratonista, eu costumo não trabalhar com muita carga, mas eu trabalho mais repetição, porque ele precisa ser trabalhado a fibra vermelha, fibra tônica, fibra de resistência. Então a gente aumenta a repetição, diminuindo a carga. Mas se for um velocista, aumenta a carga e diminui a repetição. Fibra branca, fibra fásica. Então a gente tenta... aí, né? A fibra de contração rápida, né? Isso. E esse atleta, a gente tenta avaliar ele e entender o gesto esportivo. De acordo com o gesto esportivo, a gente trabalha a funcionalidade dele durante o esporte. Perfeito. Ó, tem até o Batista aqui, ele está dizendo, ele é maratonista, né? Ele está dizendo que ele fez já tratamento com um fisioterapeuta e que foi ótimo. Então, ajudou muito, realmente. Eu acho que quem já teve esse contato com o fisioterapeuta, Arthur, já sabe o quanto realmente ajuda no desempenho esportivo, ou até mesmo, como você falou, prevenir uma lesão, né? Eu, na verdade, procurei um fisioterapeuta, fiz um tratamento, só que eu fiz ao contrário, esperei, tive a lesão, né? Claro que eu não esperava ter lesão, né, Arthur? Ninguém quer isso. Mas como eu era meio inexperiente no início, como atleta amadora, eu fui com muita sede ao pote. Então eu fui lá, comecei os 5 quilômetros, de repente eu já estava fazendo 10. E assim, de questão de uma semana, 2. Então parece pouco fazer 10 quilômetros, para hoje eu que sou maratonista faço 42. Mas no momento em que eu comecei, realmente eu não devia ter dado um salto tão grande assim, né? O que eles falam é 10% para a gente aumentar, que nem eu estava fazendo 5, fazer 5.500, 6. E de repente eu já passei para 10 e comecei a correr todos os dias, porque daí eu peguei período de férias, final do ano, comecei a correr todo dia, todo dia, todo dia. E isso levou a uma sobrecarga no tendão patelar, então eu tive uma lesão por sobrecarga de exercício. E aí eu procurei um fisioterapeuta, fiz um tratamento e foi assim, gente, me salvou, porque às vezes a gente, quando tem uma lesão, né, Arthur, a gente acha que nunca mais vai voltar a fazer aquela atividade física. E pra gente que adora fazer atividade física, é muito complicado isso. Você entra, tem pessoas que entram até em depressão, quando sabem que lesionaram, vão ter que ficar algum tempo fora do esporte, né? Até porque o esporte, geralmente, para gente que tem uma vida diária, é amador, se torna uma fuga, né? Uma fuga do trabalho. Hoje a consciência por uma atividade física
aumentou mais. Então, consequentemente, o número de lesões aumentou mais em decorrência do esporte. Hoje em dia, todo mundo está treinando para competir. Ou seja, uma competição com ele mesmo, ou correr 5 quilômetros pode ser muito para uma pessoa, ou correr 42 quilômetros, ou talvez tentar pegar um pódio. Por isso que tem que ter um acompanhamento tanto do fisioterapeuta como um preparador físico. Na fisioterapia, a gente faz uma avaliação e vai avaliar retrações musculares. Se esse paciente está em fase de reabilitação, por exemplo, eu nunca indico já entrar numa competição logo após a reabilitação. O que o pessoal costuma fazer? O atleta amador, principalmente. Ele termina a reabilitação e volta a treinar como antes. Eu estava comentando com um paciente meu, que é atleta de jiu-jitsu, para ele voltar agora. Ele teve uma pubalgia e eu pedi para ele voltar trabalhando o gesto esportivo dele. O que seria isso? Treinar a posição, não entrar por rola. Rola que eles falam é a luta, né? Primeiro ser trabalhado o gesto esportivo, como ele saiu de uma lesão, porque se ele voltar a competir, voltar a rolar como antes, provavelmente ele vai voltar a ter aquela lesão. E talvez assim, nós fisioterapeutas, o nosso papel é esse, é estar orientando e estar trabalhando com esse atleta amador. Muita gente acha que o fisioterapeuta vai tirar ele do esporte. Na verdade, não. A nossa intenção é devolver ele para o esporte, devolver ele para aquele lazer dele, porque o atleta amador é isso, isso é o lazer dele. É a fuga, né? Isso mesmo. É muito importante, né, Arthur? E eu acho assim, fantástico a área da fisioterapia, porque realmente é o que a gente consegue voltar, a fazer aquilo que a gente fazia antes, e a gente, quando lesiona, realmente a gente não tem expectativa nenhuma, a gente fala, e agora? Meu Deus, agora quanto tempo eu vou ter que ficar, né? Fora do esporte. E realmente isso leva... A pessoa desanima, muitas pessoas acabam desanimando, acabam nem voltando, né? Que eu acho um grande erro. E tem outros também que não esperam, né, esse período de reabilitação. Na verdade, eles mesmo lesionados continuam. Então tem que saber a hora de parar, reabilitar e depois voltar para o esporte. Se quer ter uma vida longa no esporte, principalmente a gente que passou dos 30, é fazer um trabalho de reabilitação, um trabalho de prevenção. O ideal para não acontecer a lesão seria trabalhar a prevenção, primeiramente, né? Com o treinador junto com o fisioterapeuta. E geralmente o fisioterapeuta tem isso, ele tem que tentar ver esse paciente como um todo e trabalhar nessa prevenção dele. E as pessoas têm que ter a consciência, quer ter vida longa no esporte, trabalha a prevenção. Isso mesmo. A prevenção seria o ideal, mas o pessoal acaba não procurando. É que nem uma doença, né, Arthur? Quando a pessoa acaba procurando um médico só quando está doente, né? Ou muita gente procura também um nutricionista só quando já vem lá com a pastinha, eu já falo, né? Cheio de alterações já em exame de sangue, em ultrassons. Então, assim, o ideal seria a prevenção. A minha área de nutrição também. Eu adoro trabalhar com o quê? Com prevenção. Tanto para atletas quanto pessoas realmente que querem ter uma vida mais saudável, né? Querem ter saúde. Né? Então, bem legal mesmo. Essa área de vocês é fantástica e acho que uma área complementa a outra, né, Arthur? Eu sempre falo que a gente não precisa invadir a área do outro profissional. Por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar. E ali na Centriville, exatamente isso. A gente trabalha com várias profissões, né? Tem acupuntura também. Então, cada área, né? Cada profissional na sua área e complementando o trabalho um do outro. Isso é muito bacana. Complementando o outro, isso que é bacana. Exatamente. E até... pode falar. Isso que é bacana realmente, porque a acupuntura tem a sua função. O método Busquet também tem outra função. E ali na ortopedia convencional, como a gente usa muito treinamento funcional, trabalha muito a funcionalidade do atleta, do paciente, então uma atividade vai complementando a outra. Individualmente a gente não consegue ter essa visão do paciente, mas se a gente trabalhar ali como um todo, a gente dá uma melhor qualidade para ele no esporte ou na saúde. Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui.
Deixa eu ver aqui. Os tratamentos você mais ou menos já falou, né? Aí tem uma pessoa aqui que pergunta assim: quando ela começa a sentir dor nas articulações, aquela queimação muscular, né? Aquele barulhinho no ombro, no joelho, ou se mexe alguma coisa, começa a estalar, a pisada torta, pessoas que viram muito o pé, né? Eu já vi bastante corredores, ou outras pessoas que quando estão correndo acaba virando o pé. Você acha que, ou dor também na canela, né, canelite, ou Sim. então dor na região da panturrilha, também tem muita gente que sente. Você acha que já é hora de procurar um fisioterapeuta, Arthur? Sem dúvida. Aí a gente já não está mais discutindo a performance do atleta e nem a prevenção. A gente vai diagnosticar uma lesão. Uma Provavelmente alteração, né? esse atleta já está com uma lesão instalada. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar investigar o que está causando essa lesão dele. Talvez o gesto esportivo, a biomecânica dele no esporte, uma musculatura compensando a outra, uma mais forte que a outra, falando um termo mais simples, né? Aí sim, a gente vai investigar, tratar o que está causando a lesão dele e afastar por um tempo do esporte ou reduzir a intensidade de treino. Mas aí já está na hora de ele diminuir um pouco a carga do treino. Nessa hora, já é a hora de ele procurar um fisioterapeuta. Talvez se ele tivesse procurado antes, não teria chegado a esse sintoma. Formigamento no braço, pode ser no braço ou na perna, pode ser talvez uma lesão neural, entorse de tornozelo, pode ser talvez uma fraqueza de fibular. Tem outros e tantos outros sintomas, né? E lesões que acontecem com o atleta de corrida. Geralmente, o atleta de corrida, a lesão maior é no tornozelo, joelho e quadril. O atleta de natação, geralmente, é no ombro. E assim por diante. Tenista também dá bastante inflamação no ombro, né? Que eu recebo pacientes. O tenista é muito solicitado, geralmente, a musculatura do peitoral e os isquiotibiais, até porque ele usa o peitoral para fazer o movimento da raquete, né, a sacada, e geralmente ele fica naquela postura de agachamento, sobrecarregando bastante o isquiotibiais. Nesse caso, por exemplo, assim, além de ver o grau de força de peitoral dele, claro que cada paciente é um paciente, né, eu daria uma olhada também na cintura escapular, ver se não tem uma retração que impede ele de fazer aquele movimento onde leva o ombro dele para trás. Então... Interessante, né, Arthur? Porque a pessoa às vezes nem imagina que tem esse problema, né? E você ali na tua avaliação, você já percebe. Aquele dia que eu fiz ali contigo também, né? Você já percebeu o quanto eu estava realmente retraída, né? Aí depois do método Busquet, você até analisou, né, o antes e depois, como que estava a curvatura da coluna, tudo achei muito interessante, muito bacana mesmo. E realmente, no dia seguinte, eu consegui correr muito melhor. Então, realmente parece que assim, libera um peso, parece, né, do corpo da gente. É muito interessante isso. Por que a doutora começou, se sentiu melhor para correr? Porque a gente liberou toda a retração muscular, o que impedia a mobilidade normal, o que impedia o movimento com mais fluidez. Geralmente, alguns pacientes meus, ele faz, antes de uma prova, um método, não assim como um tratamento ou uma prevenção, mas para liberar toda a zona de tensão, todo ponto de tensão. E aí sim, ele consegue ter mais amplitude de movimento, não sentindo aquele peso na musculatura. Então, muito paciente procura isso até, fazer um tratamento antes da prova para poder melhorar essa amplitude de movimento. Arthur, quanto tempo antes de uma prova-alvo, digamos assim, é interessante começar a fazer esse tratamento, digamos assim, pré-prova, né? Durante o período de tratamento, desculpa, não de tratamento, mas durante o período, né, de treinamento, ele tem que fazer a fisioterapia antes, durante e após. O que eu digo sempre? Durante o período de treino dele, trabalhar com fisioterapeuta para trabalhar a função muscular dele, ver se não tem uma alteração biomecânica. Antes da prova, ele pode fazer uma liberação miofascial para melhorar essa amplitude de movimento durante a prova. E depois
da prova-alvo, talvez fazer uma recuperação muscular, com liberação miofascial também, método Busquet, o que a gente chama de recovery, né? Fazer Perfeito. uma recuperação muscular. É muito usada a ventosa também para liberação miofascial e aumentar o fluxo sanguíneo naquela região. Então, Sim. a fisioterapia sempre vai acompanhar a vida do atleta. Claro, na prevenção ou na reabilitação. Se ele não cuidar antes, provavelmente ele vai ter que fazer uma reabilitação que seria pior e diminuiria o empenho esportivo dele. Com certeza. Eu acho que uns 3 meses antes seria o ideal, né, Arthur, para a gente já começar a procurar uma fisioterapia, né, um fortalecimento com o fisioterapeuta, como prevenção mesmo. Eu acho que uns 3 meses antes já é interessante, né? Quando o atleta tem uma prova-alvo, né? 3 meses ou até no início no início da atividade física dele. Como eu falei antes, como tem muito corredor, eu estou comentando mais sobre a corrida, mas tem tantos outros esportes, né? Entrou até o meu antigo professor de CrossFit aí, o Robson. Legal! Durante o CrossFit, um exemplo, né? Para melhorar a amplitude de movimento, durante o agachamento, que eles falam quebrando a paralela, talvez uma liberação miofascial do tríceps sural, da panturrilha e do quadríceps, e a melhorar essa amplitude e esse agachamento. Então, a fisioterapia sempre vai acompanhar a vida do atleta. Entrou para o esporte, principalmente em competição, procure um fisioterapeuta. Até a Bia está comentando que ela também já fez tratamento com fisioterapeuta, que ela não conseguia correr bem, e daí realmente ajudou bastante. E ela também não conseguia nem levantar a perna, ela está dizendo ali, né? Porque ela fazia Muay Thai e corria ao mesmo tempo. Então, realmente ela está dando feedback positivo do trabalho do fisioterapeuta, né? O quanto realmente é importante. Muito legal. Hoje ela voltou para essa atividade. Ela corre comigo longos, ela está correndo comigo agora. O Muay Thai ela não faz mais, mas a corrida ela tá correndo comigo e agora ela quer fazer maratona, né? O meu objetivo é a ultra e a dela é a maratona. Mês que vem a gente está combinando de fazer meio que em off, né? Porque não tem evento nenhum, né? Aberto, então a gente vai fazer como se fosse um treino, mas valendo, né? Pra gente vai valer. É a superação pessoal, né, Arthur? Essa superação é muito bacana. É muito interessante. Pode falar. É aquilo que todo atleta procura, a superação pessoal, né? Aquela questão de poder se desafiar um pouco mais. Eu acho que é a necessidade do ser humano, né? Exatamente. Então, assim, eu vou entrar um pouquinho com a alimentação agora, em relação à contração muscular, que eu acho bem importante, a gente citar alguns alimentos, algumas fontes importantes, ajudando, auxiliando justamente nesse complexo que a gente fala, né, interdisciplinar. Então, cada um na sua área, ajudando você com os exercícios, né, com a fisioterapia, e eu, no caso, entro com a alimentação. Então, assim, o que é essencial numa contração muscular, né, Arthur? Que muita gente me pergunta, mas o que a nutrição pode ajudar na performance? Na verdade, a nutrição, ela vai, o quê? Evitar lesões, que é aquilo que a gente está falando, fisioterapia também atua assim, né? Então, se o indivíduo se alimenta bem, com antioxidantes, com anti-inflamatórios, o que ela vai fazer? Vai evitar uma lesão, uma sobrecarga, digamos assim, até um excesso de produção de radicais livres durante a atividade física. E se você tem alimentação adequada, você vai neutralizar esses radicais livres, que são os principais, na verdade, produtores dessa questão de lesão muscular. Eles levam um dano celular muito grande, né? Esse estresse oxidativo, principalmente pessoas que exageram nos treinos, né? Treino exaustivo. Então, assim, o que é importante em termos de alimentação? Os macronutrientes primeiro, então carboidratos, proteínas e lipídios, eu não diria nenhum deles, um é mais importante que o outro, nenhum. Os três são super importantes, tanto pré-treino quanto pós-treino, a gente tem que ter o equilíbrio entre esses três macronutrientes
tanto pré-treino quanto pós-treino, né? A gente tem que ter uma alimentação adequada. E em termos de minerais, o que a gente poderia trabalhar para contração muscular, né? A contração e relaxamento muscular, eu já falo que é importantíssimo. Então, o cálcio, o magnésio, o potássio, o fósforo é importantíssimo para a função óssea também, né? A gente pode ter saúde óssea, né, potencializada se a gente ingerir alimentos fontes de fósforo também, vitamina C, importantíssimo, magnésio, né? Eu falei potássio, magnésio, fundamental. E aí a gente entra zinco, selênio também, questão de imunidade, importantíssima. Então, assim, rapidamente, né, pessoal, tem que ter aquele equilíbrio de micronutrientes também, não só macro. Então, o nutricionista, a função é justamente essa, saber como que tá, avaliar como que tá a tua alimentação e se caso necessário, for identificado que você não tem uma alimentação adequada, aí sim suplementar. E aí, claro que quando a gente fala de performance, né, Arthur, as pessoas já ficam pensando em suplemento, tomar suplemento. E aí eu trago até um alimento assim que até inclusive pelo Comitê Olímpico Internacional, ele foi ele é mostrado como alimento, como recurso ergogênico, que é o suco de beterraba. Ele é maravilhoso, eu fiz um trabalho já junto com a Camila, que é Nutri também, minha colega, a gente fez com nadadores, a gente fez um estudo de revisão sobre a Já questão tomei muito, do doutora. beterraba. Já ouviu falar? Já é antioxidante, né? Ele é antioxidante, ele é fonte de nitrato, né? Então ele é vasodilatador. Ele sendo vasodilatador, ele aumenta o calibre das artérias e com isso você consegue passar mais o quê? Vascularização. Então o sangue flui mais, leva mais nutrientes para todas as células do teu corpo. Então ele pode ser utilizado tanto pré-treino, é interessante até ter alguns pré-treinos que já tem a betalanina, que tem essa função, né? A betalanina ela entra como uma vasodilatadora. Desculpa, arginina, tá? A betalanina é um efeito tampão. A arginina, e a arginina vem da onde? Da citrulina. Então, a citrulina a gente tem, inclusive, na casca da melancia. Aquela parte branca da melancia é riquíssima em citrulina. Então, você fazer um suco da casca de melancia como pré-treino é fantástico. E pode ser substitui até a suplementação, né, doutora? Exatamente, Arthur. Então, assim, não é que a gente tenha que ter uma suplementação comprada, né, em cápsulas ou líquido. Através da alimentação, a gente consegue muita coisa. Então, se você tiver tudo isso, a ideia de tudo isso, por isso que o nutricionista, para te guiar em relação a isso, é fundamental. Porque você fazer um suco de beterraba, tendo ali 300 gramas de beterraba, ou então 100 gramas de couve, 100 gramas de espinafre, ou então 200 gramas de cenoura, a gente já tem 6,4 milimols, que é a quantidade de nitrato que a gente precisa para ter já esse efeito. É o que os estudos trazem. Então, maravilhoso, gente. Tanto pré-treino como pós-treino, usar o suco de beterraba. Não só beterraba, a gente tem a função que nem eu falei, da vitamina C, importantíssima pós-treino, por exemplo. Por quê? Porque ela é antioxidante, né? Ela vai aumentar a produção ali de superóxido de desmutase, que é um potentíssimo antioxidante, vai reduzir o estresse oxidativo, né, gerado pela atividade física. Aí, pensando em imunidade também, né, Arthur, a gente precisa cuidar da nossa imunidade, porque quem treina, o atleta que treina, ele acaba... Não quer diminuir a performance esportiva, né? Exatamente, excesso, overtraining, né? Tem muita gente que tem esse overtraining justamente por excesso, né, sobrecarga de exercício físico. E com isso você tem uma produção muito grande de radicais livres. Então, se você trabalhar um pouquinho os alimentos ali para a imunidade, é importantíssimo também. Então, os probióticos entram ali, né, que são as cepas de lactobacilos, que eu gosto de utilizar bastante. A glutamina é importantíssima para a função intestinal, inclusive agora, em épocas de pandemia, importantíssimo usar glutamina, 5 gramas. E uma dúvida que meus pacientes têm, doutora, até me fizeram essa pergunta, a glutamina é usada antes ou depois do treino? A glutamina, ela tem um efeito crônico, na verdade, então não precisa ser nem pré, nem pós-treino, pode ser antes de dormir, ou então quando você acorda. O que eu gosto de indicar, Arthur? Você coloca 5 gramas de glutamina, 1 limão espremido e 20 gotas de própolis.
Pronto, gente, ali já para imunidade, isso é fantástico. Pode colocar glutamina ali, tá? De manhã, ao acordar, em jejum, ou pode ser antes de dormir também. Inclusive, você pode usar o probiótico, né? Antes de dormir junto, a cápsulazinha importantíssima também. E tem a questão da creatina, que a gente sabe que ela é queridinha também, né? Os estudos científicos trazem uma enxurrada aí de estudos em relação à creatina também. Ela também melhora a absorção junto com o alimento, né? A creatina é fantástica, de 3 a 5 gramas é a média, ou 0,07 gramas por quilo de peso, dá para a gente fazer um cálculo aí também, né? Então, a creatina também é interessante ser utilizada. E aí a gente tem os anti-inflamatórios, né, Arthur? Eu não sei se você já ouviu falar, então tem a curcumina, que é do açafrão da terra. E ele é o alimento mais anti-inflamatório que a gente tem na natureza. Então, assim, gente, Uhum. dá para comprar em pó, dá para comprar a raiz mesmo do açafrão da terra, que ela é da mesma família, inclusive, do gengibre. É uma raiz muito parecida, inclusive, com o gengibre, né? Então, usar essa cúrcuma, o poder, o composto bioativo do açafrão da terra é a curcumina. Então, se eu utilizar a curcumina todos os dias como efeito de prevenção, de inflamação, para todo tipo de atividade física. Gente, é fantástico, dá muito resultado. Tem muito estudo científico em relação a isso. A canela também, né? A canela anti-inflamatória, o açafrão da terra anti-inflamatório. Então, olha, a gente tem na natureza todas as especiarias, na verdade, né? Se for pegar ali cravo, canela, orégano, alecrim, todos eles têm o ácido rosmarínico, né, no alecrim, que é importantíssimo também, é importante para a imunidade, potentíssimo anti-inflamatório. Então, tudo isso na natureza, só que às vezes as pessoas acabam não colocando no alimento isso, né? Vai fazer um ovo Até por mexido, né? falta de informação, né, doutora? Até por É, falta de conhecimento, e às vezes a gente não procura um nutricionista, como não procura um fisioterapeuta, procura só naquela fase que já está lesionado, né? Não procura para fazer a exatamente, prevenção, e como não procura, às vezes, um nutricionista também. E é legal exatamente. trabalhar a conscientização do pessoal, né? Principalmente do atleta amador, que não tem essas informações, não tem esse conhecimento. Mas aí a Exatamente. gente vê como a nossa profissão se completa, né? É muito interessante, porque vem bastante pacientes que já estão fazendo a fisioterapia, e daí eles pedem quais alimentos justamente podem ajudar nessa recuperação, junto com a fisioterapia. Então, se a gente tem alimentos que ajudam nesse processo de diminuição de inflamação, que é o grande problema realmente do atleta, né? Esse processo inflamatório que acontece. Então, se a gente tem alimentação que ajuda, poxa, fantástico, né, Arthur? Para que partir para medicamentos, né? Muitas vezes a gente nem Sim, pesquisa, com dependendo do certeza. grau, né? Dependendo do grau de inflamação e até mesmo como prevenção da inflamação, por que não usar todo dia? Isso que eu estou falando, essas especiarias. Vai fazer um bolinho, coloca canela, coloca cravo. Ah, vai fazer uma panqueca, coloca alecrim, coloca o rosmarinho, o manjericão, coloca o orégano. Pronto, gente, vai ajudar isso até na questão porque eles são antimicrobianos também, potentíssimos, né? Além de anti-inflamatórios. Então é fantástico isso, dá para a gente utilizar todos os dias, né? E O falando um zinco pouquinho da também. proteína, doutora, A porque proteína é assim, fantástica. Sim, pode a perguntar. proteína serve como uma regeneração muscular, né? Seria isso, doutora? Depois de uma Perfeito. atividade física. Sim, até eu ia comentar agora dos aminoácidos, inclusive a proteína, o que que a proteína é? É uma cadeia de aminoácidos. A gente pega 20 aminoácidos, junta, dá uma proteína, né? Forma uma proteína. Então, o que que a gente pode estar utilizando como pós-treino, principalmente aquela pessoa que gosta de treinar em jejum. Tem muita gente que gosta de treinar em jejum, né, Arthur, hoje em dia. Eu Então, sou você um pode até desses. treinar. Eu também não gosto de comer nada. Eu, quando corro, hoje também, no máximo que eu tomei foi uma palatinose, então, assim, não gosto de comer nada, porque eu acho que atrapalha bastante. E a maioria de quem pratica atividade física realmente sente esse desconforto gástrico quando vai fazer a atividade física. Então, o que que é bacana? O pós-treino tem que ser fundamental, gente. A gente tem que reparar a musculatura que a gente lesionou, né, durante a atividade física, para não entrar no processo de catabolismo, que é a quebra da proteína, da massa muscular, como fonte de energia ou até de recuperação do próprio músculo.
né? Então a gente não quer isso, a gente não quer perder a proteína que a gente já tem. Então o que que dá para a gente fazer? O que que tem de melhor, digamos assim, hoje no mercado são os aminoácidos. Então os aminoácidos eles são rapidamente absorvidos. A gente tem uma absorção ali de 90% até 100% no momento que você ingere. Já a proteína, um whey protein, né, doutor Arthur, demora um pouquinho mais para fazer a digestão. Então, a gente tem a digestão de 40%, 60%, dependendo do whey, claro, que a gente tem o whey de super qualidade, com peptídeos de colágeno hoje, que a absorção dele é super potencializada também, tá? Então, se a gente comprar só os aminoácidos, nossa, a gente tem opção no mercado hoje, a gente pode manipular os aminoácidos. Eu tomo os aminoácidos todos manipulados, pós-treino. Então, deu o treino, chego em casa, o aminoácido, só os aminoácidos. Eu mando manipular 10 aminoácidos e tomo esses aminoácidos logo após o treino. Assim, eu estou garantindo que pelo menos eu não perca a massa muscular. E a doutora indica alguma marca? Na verdade, eu manipulo. Eu peço para manipular, né? Então, eu faço todos os aminoácidos que eu quero, né? Os aminoácidos essenciais e alguns não essenciais. Eu coloco ali e eu peço para a farmácia manipular para mim, aquele receituário, né? Eu indico isso para os pacientes também. Mas hoje a gente tem marcas comerciais sendo utilizadas, o Body Protein da Equalive, é puro aminoácido, peptídeos de colágeno. A gente tem o Amino, também com 2 N's, Amino com U no final, fantástico também. Aí a gente tem os whey proteins que também são feitos de peptídeos de colágeno da Essential, da Nutrify. São 2 marcas bem bacanas também da gente estar utilizando pós-treino. Pode ser pré-treino, pode ser também, né? Pré-treino, porque ele tem um pouquinho de carboidrato, inclusive ele vai te dar energia para você fazer atividade física, né? É bacana quando tem um pouquinho de carboidrato também. Mas assim, a proteína realmente, né, doutor Arthur, é fundamental para reparação muscular e pode ser feito tanto pré quanto pós-treino. O que é importante em termos de proteína, a gente tem que sempre levar em consideração isso. São 4 refeições no dia contendo proteína. Isso que os estudos científicos trazem. Não adianta você comer carne a meio-dia, ovo de noite e achar que está tudo ok. Porque a absorção... Mas isso não varia de cada indivíduo, doutora? Aí eu faço por quilo de peso, dependendo do objetivo do paciente. O que ele quer? Ele quer hipertrofia? Opa, eu trabalho lá com 2 gramas, chego a 2,5 gramas por quilo de peso. A pessoa só quer fazer atividade física, não quer entrar em processo de catabolismo, eu uso em média 1,6, 1,7 gramas por quilo de peso, né? Isso eu faço de acordo com o peso da pessoa. E aí o que eu faço? Eu distribuo durante o dia todo dele em vários horários do dia. Então eu quero que ele já comece o café da manhã com proteína. Então eu já coloco lá uma panqueca, coloco lá ovos com aveia, fantástico, né? Ao meio-dia ele vai comer a carninha, ok. À tarde eu coloco um iogurte, queijos, o ovo de novo. Quem não tem problema de comer lá uma batata com frango, leva o franguinho para comer à tarde também. O importante é a gente ter esse aporte de proteína. Não consigo, eu viajo muito, é muito paciente assim, né? Que viaja o tempo todo, que não fica em casa. Aí eu dou a dica do whey protein. Então, o whey protein entra justamente nesse momento em que a pessoa não consegue ter uma refeição com proteína. Então, ele vai comer, vai tomar só o whey. Ok, vai estar super bem alimentado. Então, o whey eu acho complementa bem aquilo legal. Que ele não... Complementa aquilo, então, que ele não consegue repor, né? Exatamente, não consegue comer através da alimentação, vem o suplemento, né, Arthur? Então, isso que é legal. A suplementação, ela entra justamente nesse sentido. Que nem o suco da beterraba que eu falei pós-treino, que é excelente, recuperador muscular. A pessoa não quer, não gostou. E o que eu posso usar pós-treino? Manipula, vamos manipular o Cherry Pure, por exemplo, é um extrato de cereja. Gente, ele é riquíssimo em flavonoide, antocianina. Nossa, isso ajuda muito a recuperação muscular. O ômega 3 também, esqueci de falar, mas é maravilhoso para a musculatura. Não sei se o doutor Arthur já ouviu falar, mas o ômega 3, óleo de peixe, né? Fantástico para a recuperação muscular. Eu faço até o consumo também. Olha aí, que legal. Eu também uso há muito tempo já ômega 3.
Então, assim, o ômega 3, inclusive, ele estimula a via mTOR, que é a via de sinalização de síntese proteica. Então, ajuda para quem quer aumentar a massa muscular também, tá? Então, fantástico. Então, se eu indicar para a doutora algum paciente lesionado, então isso iria ajudar na regeneração muscular dele, na reabilitação. Seria, então, algo a mais. Com certeza, Arthur. E a gente não pode esquecer também do colágeno, né? Com certeza você já sabe da importância do colágeno também. Então, temos principalmente colágeno do tipo 2, que ele atua em cartilagens. Naquela questão ali da articulação, a gente tem a cartilagem, né? O doutor Arthur sabe mais do que eu. Então, Sim. naquela regeneração, aquela dor, tem muita gente que tem dor. Por quê? Porque fica osso com osso. Então, quando a gente usa colágeno, o ácido hialurônico, ele funciona como hidratante para essas cartilagens. Gente, fantástico! Hoje a gente tem no mercado colágeno tipo 2, junto com ácido hialurônico, junto com MSM, que é o metilsulfano metil, que é o que é metano, desculpa, metilsulfano metano, tá? O MSM, ele ajuda muito na dor crônica, que uma vez o paciente usava condroitina glucosamina, hoje está deixando um pouquinho de lado. A gente está usando mais a questão do MSM com o colágeno e com o ácido hialurônico. Isso ajuda muito, doutor Arthur, na recuperação. É fantástico o colágeno. Ó, o Batista está dizendo que ele já tomou colágeno e ajudou bastante. Aí ele está pedindo que é catabolismo. Batista, catabolismo é a quebra da massa muscular como fonte de energia. E aí a gente tem idosos, tem bastante isso, porque justamente não ingerem muita proteína, né? Então, pessoas que não ingerem muita proteína e fazem muita atividade física e não repõem a proteína, entra no processo de catabolismo, quebra da proteína como fonte de energia. E isso ninguém quer, perder massa muscular ninguém quer, né? Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado e não fazer treinos longos em jejum, porque muito provavelmente você vai entrar em catabolismo, é quase inevitável. Você vai perder gordura? Perde, mas perde proteína também. E a gente não quer isso, né? Então seria um mito, por exemplo, doutora, fazer atividade física de alta intensidade em jejum. Você pode até fazer, mas que nem eu falei, logo em seguida, porque o de alta intensidade vai ser um treino curto. Então você fez rápido, treino curto, e aí logo em seguida, no HIIT, por exemplo, treino de tiro, né? Logo em seguida você tem que repor essa questão de proteína ou aminoácidos, né? Ou aminoácido proteína. Então pode fazer em jejum. Vai ajudar, inclusive é uma das estratégias que eu uso, né, Arthur? Porque o treino em jejum, ele ajuda o quê? Na função mitocondrial, ele ajuda na síntese, próprio da proliferação mitocondrial. E aí a gente tem o quê? Quanto mais mitocôndria, mais a gente produz ATP, energia. Então aumenta a nossa performance esportiva. Quanto mais mitocôndria a gente tiver. E o treino em jejum, ele possibilita isso, tá? Essa questão de mitocôndrias é muito interessante. Só que a gente tem que lembrar de repor logo em seguida. Então, e atletas de performance, o que tem se visto é que realmente ainda o carboidrato é uma fonte primordial de glicose, de glicogênio, então vai aumentar o desempenho, acaba aumentando realmente o desempenho da pessoa, ingerindo uma fonte de carboidrato, né? Pré-treino. Então, dependendo do caso, são estratégias que a gente usa. Jejum intermitente eu gosto bastante, né, treinar em jejum mesmo é bacana. Mas, como eu falei, tem que fazer essa reposição logo após, bem calculado, né? Tá o Newton ali. O Newton foi um paciente meu. Eu lembro do Newton. Ele é diabético. Não posso treinar em jejum. O diabético tem que ter esse controle, porque se você já está com hipoglicemia de manhã, você muito provavelmente vai passar mal, né, Newton? O que eu recomendo bastante, inclusive a Bia também é diabética, é a palatinose. A palatinose é fantástica como pré-treino. Já conhece, doutor Arthur? Palatinose já ouvi falar, mas não tenho conhecimento profundo, né? A fundo da palatinose. Ele é um carboidrato, ele é o extrato de beterraba, na verdade é o açúcar da beterraba, tá? E aí ele tem um baixo índice glicêmico, então ele mantém a glicemia moderada durante o treino todo. E a duração dele é longa, é até 4 horas. Então é maravilhoso, é melhor do que uma maltodextrina, né?
A maltodextrina. Então é ótimo para uma maratona, uma ultramaratona, seria excelente, né? Perfeito. Hoje eu fiz 25 quilômetros, usei a palatinose, sabe? Então, fantástico, porque ele vai te liberando glicose lentamente na corrente sanguínea. Isso é muito bacana. E aí, claro, quando você está muito intenso, você faz exercício lá de 4 horas, por exemplo, uma maratona, é interessante você usar o gel de carboidrato também em alguns casos, tá? Dependendo da performance, que nem eu falei, se for atleta de elite, ele precisa de um carboidrato de mais rápida absorção, de índice glicêmico mais alto, durante o treino daí, né? O recomendado chega a 1,5 gramas de carboidrato por quilo de peso, então é muita coisa, chega a 90 gramas por hora. Então seriam 3 géis de carboidrato por hora. Mas quem que faz esse consumo? Muito difícil, né? É um atleta de elite, eu diria, tá? Esse consumo de carboidrato seria para atleta de elite. Mas só a palatinose, para quem é diabético, já, nossa, estaria perfeito, né? Bem, bem bacana mesmo. A Rose entrou, bacana, querida. Tem um pessoal entrando aí agora. A Rose é uma querida, é uma corredora também. Bem bacana, tem bastante gente aí. E, doutora, e depois, assim, do método Busquet, então, tem se sentido melhor, assim, para correr, para melhorar a amplitude de movimento durante a corrida? Nota que tem sentido uma diferença? Com certeza, faz muita diferença, tá? E, assim, o que a gente também faz... Até eu ia te perguntar, uma dúvida, né? Porque, claro, na clínica a gente tem vários métodos que dá pra gente fazer. O método Busquet eu achei fantástico. Ajudou muito, inclusive, no dia seguinte, parece que eu corri muito mais leve, que nem eu falei, aquela retenção ali, aquela fibra muscular que fica tensa, parece que libera. Realmente você consegue ter um O que é rendimento liberado ali é o tecido conjuntivo que fica entre a pele e o músculo e provavelmente causa um encurtamento muscular. Liberando esse tecido conjuntivo, a mobilidade melhora muito, muito. E muito atleta tem feito hoje porque para ganho de mobilidade mesmo e para prevenção de lesão. E assim, é uma coisa que quase não... É uma área nova, que quase não se viu, que encurtamento de tecido conjuntivo ia dificultar a performance esportiva, né? E como está sendo trabalhado agora, está vindo muita liberação miofascial, que trabalha a liberação do tecido conjuntivo também, e a performance esportiva do atleta que faz a liberação, faz o método Busquet, melhora muito, muito, principalmente na questão de mobilidade. E eu acho que o que é recomendado, doutor Arthur, uma vez por semana fazer esse método Busquet, uma vez a cada 15 dias? O que você diria? O método Busquet já entra no recovery, né? Que seria a regeneração muscular. Uma vez por semana, até porque tu tem que dar um tempo para o teu corpo se reorganizar. Não é indicado sempre, porque o estímulo é muito forte, onde a gente manipula todo o tecido conjuntivo. Uma vez por semana já seria excelente. Provavelmente assim, treinou de segunda a sexta. Sexta-noite seria o ideal para fazer a liberação miofascial, o método Busquet. Entraria na parte do recovery, recuperação muscular. Que daí tem o sábado e domingo para descansar. Ou se vai treinar no domingo, tem o sábado para descansar. Mas é excelente, mas não no período de treino. Teria que dar um tempo daí nos treinos de 24 horas para o corpo se reorganizar. Entendi. Mas se for antes de uma prova, poderia ser feito um dia antes, especificamente só para a prova. Por isso que alongamentos não são muito recomendados fazer logo após o exercício. É mais ou menos por isso também, questão de alongamento? Tipo, você chega de um treino, né, exaustivo e chega e vai já alongar. Você acha que é recomendado ou não? É recomendado sim, Thaís. O que não é recomendado é o alongamento antes da prova. Porque se a gente vai botar esse músculo em contração, o alongamento promove um relaxamento. E o alongamento promove um relaxamento, né? Mas a gente quer esse músculo em contração. O que seria legal antes da atividade física? É fazer um alongamento balístico de 2 a 3 segundos
depois fazer um aquecimento leve e depois começar a atividade física. E após a atividade física entra o relaxamento muscular, que aí entra o alongamento para ganho de flexibilidade, que é feito de 30 segundos a 1 minuto. Então o pessoal tem uma ideia que o alongamento é feito antes do exercício. Não, na verdade, aí o risco de se lesionar seria grande. Ah, que por bacana. Relaxar o músculo antes e depois botar ele em contração. Que legal isso. É, porque daí ele vai estar, né, mais Ele vai estar liberado, estirado entendi. e logo E já daí, na vai entrar verdade, em ele precisa contração. entendi. E aí Então o ele risco tem de que... lesão é maior. Seria maior, tanto de um estiramento como de uma contratura. Claro que assim, o alongamento tem que ser feito de acordo com a resistência, de acordo com aquilo que o atleta suporte. Nada de ganhar aquele alongamento de provocar uma distensão. Sim. Mas o alongamento, pela literatura, o recomendado é sempre após a atividade física. Fazer o relaxamento depois de colocar, depois de ele sair da atividade física. E o uso daquele rolinho, doutor Arthur, você recomenda? Aquele rolinho que a gente compra em loja de esportes, assim, né? Sim, sim, fica a dica aí, pessoal. Aquele rolinho é para fazer uma autoliberação miofascial. Então, o atleta de corrida, eu estou falando com o atleta de corrida porque eu sei que é o teu público, né, doutora Thaís? Fazendo glúteo, no músculo piriforme, que fica próximo ao bumbum, fazendo o quadríceps, que é o músculo anterior da coxa, nos isquiotibiais, que é o músculo, aliás, o músculo posterior das coxas, os isquiotibiais, quadríceps, o músculo até anterior. A panturrilha, né, também. Da panturrilha, principalmente, também, porque é muito utilizado. Na verdade, a panturrilha, durante a corrida, é que faz o movimento de impulso do corredor. Então, a panturrilha é muito trabalhada durante a corrida. Seria bacana trabalhar o rolinho após a corrida, nesses músculos, né? O jogador de futebol fazendo o músculo anterior da coxa, o quadríceps. O tenista tentar fazer no peitoral maior, no peitoral menor e nos isquiotibiais, na musculatura posterior da coxa. Seria bem bacana, sim. O rolinho daria para fazer uma autoliberação miofascial. Poxa, que legal. Eu tenho. E olha, depois que eu comecei a usar, realmente ajuda muito, muito. Naquela dor muscular que às vezes vem, né, após um treino mais longo, que nem eu falei, um longão, né? Então, assim, nossa, faz o rolinho, já ajuda bastante, né? Eu acho Quer ver no músculo piriforme, que fica um pouco acima do bumbum, né, do glúteo, ali passa o nervo ciático. E geralmente quando esse músculo piriforme está retraído, ele comprime o ciático, onde você sente aquele formigamento na coxa, no pé ou no bumbum. Então, assim, ó, liberando o músculo piriforme, consequentemente vai aliviar a sobrecarga no nervo ciático. Olha muito que legal, bom até... tem bastante gente que tem esse problema, essa dor, né? Muito comum, né, doutor Arthur? Muito comum as pessoas terem essa dor Principalmente no corredor. Principalmente no corredor, por usar muito músculo piriforme também, o glúteo. Então, até eu pensei em fazer um vídeo essa semana, passando um pouquinho para fazer a autoliberação miofascial, não deixar de ser acompanhado por um profissional, né? Mas logo após uma corrida, é muito indicado sim, doutora Thaís. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um jeito certo de você pisar na hora da corrida? Porque isso eu sei que tem um monte de colegas meus que têm também essa dúvida. Ou você pode pisar do jeito que você sempre pisou, que está tudo bem, ou na ponta do pé. Tem que ser na ponta do pé, por isso que existem até os exercícios educativos, né? Para tentar corrigir a pisada. Eu sempre fui uma que pisei sempre com o calcanhar primeiro e depois aqui. Uma porque eu tenho um probleminha também de lesão ali no peito, né, do pé aqui. E eu acabo sentindo muita dor se eu pisar primeiro com o peito do pé. Então, Arthur, deixa eu te falar uma coisa. Está acabando o nosso vídeo, agora que eu vi aqui. 20 segundos. Está acabando o nosso vídeo. Acho que a gente vai ter que fazer outra live outro dia para continuar. Ok, vamos marcar, doutora Thaís. Mas, falando sobre o pé rapidamente, na literatura não tem nada que indique se é pisada na ponta do pé, com o calcanhar ou médio pé, tá? Na literatura